Bem-vindos de volta ao canal Ser Expandido. Esse é o terceiro vídeo do canal, esse canal novo, esse projeto novo na minha vida que eu tô amando fazer. E esse é o terceiro vídeo também desse livro, A Cabala do Dinheiro, esse livro maravilhoso que a gente está no terceiro capítulo. Cada capítulo a gente está fazendo um vídeo, aliás, cada vídeo é um capítulo. E eu tô amando, na verdade eu já tô lá na frente, já tô quase terminando ele. Eu faço questão de ler antes, né, o capítulo para poder assimilar bem, entender e compartilhar aqui com vocês. Então, lembrando, gente, que esse livro aqui a gente encontra facilmente na Amazon, inclusive foi lá onde eu comprei ele. E no vídeo 2, do capítulo 2, eu deixei o link para compra, tá, na Amazon, para facilitar para vocês, né? Quem quiser acessar, quem quiser comprar o livro para a gente acompanhar aqui a leitura, para a gente ler juntos, tá? Quem não quiser, tudo bem. Quem adora alguém contando uma história ali no seu ouvido também tá ótimo. Fica aqui que eu vou contar essa história para vocês, tá bom? Mas são níveis de aprendizagem, né? Quando a gente escuta, a gente aprende um pouquinho. Quando a gente lê, a gente aprende um pouquinho a mais. Quando a gente ensina o que a gente leu, escutou, a gente aprende um pouco a mais. E aí são níveis, a gente vai solidificando o nosso aprendizado assim. Então vamos lá. Mas tá tudo certo também. Quem só quiser aqui ouvir, eu tenho o maior prazer em ler aqui para vocês. Eu tô amando de verdade esse projeto. Eu vou botar aqui meus óculos e vamos embora pro terceiro capítulo da Cabala do Dinheiro. O terceiro capítulo, gente, tem o seguinte título: Acumulando Riquezas Noutros Mundos. Então vamos lá. A Cabala e os ciclos da riqueza. A Cabala relativa ao dinheiro diz respeito à maneira pela qual se realiza a nossa troca no mercado. Como vimos anteriormente, ela não se refere apenas ao que recebemos, mas também à maneira como o que recebemos está em harmonia com o que era possível receber. Talvez isto soe como uma grande realização, já que observamos em nosso cotidiano que os ricos não estão particularmente preocupados com qualquer forma de harmonia. Não nos cabe provar aqui que estas pessoas não são verdadeiramente ricas, da mesma forma que os rabinos, ao tentarem abordar teologicamente o assunto Tzatzik verá lo, racha ve tov lo. Mil perdões, gente. Tô tentando ler, mas é uma coisa que realmente é uma língua que não faz parte, né, do meu vocabulário. Evitam elaborar uma apologia que explique esta contradição. No mundo em que vivemos, há injustiça e, por mais triste que isso pareça, na dimensão concreta da vida, não há qualquer punição ou cobrança automática que restitua a justiça e impeça a sensação de impunidade. Hagemu, Lei do Retorno. É tão difícil viver com esta perspectiva que o Salmo 92:7 alerta. O tolo não entenderá. Tal como na abordagem da reencarnação, os rabinos nos explicam que há sempre retorno, que há volta de tudo a tudo, e da mesma forma a justiça visita suas injustiças desde outro plano de tempo e realidade. Se o pó de longínquas galáxias pode ser transformado em moléculas humanas e moléculas humanas podem retornar às galáxias, então não nos cabe duvidar de que tudo é possível de retorno, sendo o raio de órbita destes retornos por vezes tão incomensurável que nos parece uma reta ou uma tangente a olho nu. Estes raios de retornos gigantes, essas revisitações de situações e condições são por algumas tradições denominadas karma. Karmas são custos reais de qualquer mercado. Eles são identificados hoje com maior facilidade nas questões ecológicas, área na qual já começamos a perceber a reverberação daquilo que parecia não nos atingir. O raio era muito grande, mas não é mais.
Antes, o senhor das terras que desmatava suas florestas parecia usufruir de benefícios sem custos. Hoje, esses custos são tão concretos que seus descendentes podem vir a maldizê-lo. O Estado pode vir a cobrar multas reais, ou ele mesmo poderá morrer de câncer de pele ou de pulmão por conta de seus atos. Mesmo aquele que usufrui quando o raio da órbita de retorno parecia tender ao infinito, pagou o seu preço em escuridão. Notar isso, diziam os rabinos, demanda muita sabedoria e sensibilidade. Tsarir Yum. Quando agimos com desconhecimento, não pagamos pela lei do retorno, mas o próprio desconhecimento, nossa própria escuridão, é em si o preço, o custo da sombra. Quando, por outro lado, agimos com conhecimento, então incorporamos o que foi cobrado pela lei do retorno e os custos são taxados em karma. Os rabinos enfatizam que esta não é uma explicação racional, que se possa comprovar, mas é uma descrição aproximada de fragmentos fornecidos pela sensibilidade e que, driblando as escuridões circundantes, leva em conta outras formas de realidade. Aqui está submetida a existência. Riqueza real é um processo complexo que vai além do simples ato de estar no lugar certo na hora certa. É difícil entender, mas tem a ver com órbitas de retornos mais alongadas, quase imperceptíveis, e os 4 mundos, as 4 dimensões do sustento. A Cabala utiliza-se da divisão em 4 mundos para alertar-nos sobre as várias dimensões de realidade. Esta divisão nos auxilia a reconhecer quão limitada e incompleta é a percepção humana, que normalmente só consegue distinguir os custos dos ciclos de recebimento, que tenham raios de retorno muito pequenos. Vejamos a tabela a seguir. Tem uma tabela aqui, olha, acho que não vai dar. Se vocês puderem printar, posso ver se eu consigo colocar a tabela aqui também, mas a tabela ela é dividida em 4 colunas: mundo, universo interior, realidade e manifestação e sustento. Aqui, ó, mundo, universo interior, realidade, manifestação em sustento. E aí, aqui na lateral, tem a Siá, que é o mundo funcional, aqui, ó. Tem Etzirá, que é o mundo da formação. Tem Briá, que é o mundo da criação. E tem mundo das emanações, aqui por último, tá? E aí o cruzamento disso tem algumas coisinhas aqui. A Siá, que é o mundo funcional com o universo interior, lógico. O mundo funcional com a realidade física e o mundo funcional com manifestação e sustento, bens materiais. O mundo da formatação, eu falei formação antes, né? Formatação com o universo interior, ele é alusivo. Formatação com realidade emocional e formatação com manifestação e sustento, tesouro. O mundo da criação com o universo interior é simbólico. O mundo da criação com a realidade, mental. E o mundo da criação com manifestação e sustento, mérito. O mundo das emanações com o universo interior, secreto. O mundo das emanações com realidade, espiritual. E o mundo das emanações com manifestação e sustento, sem representação de ganho. E aí vamos entender aqui o que esse quadro quer dizer. No mundo da ACA, utilizamos a lógica para determinar os ganhos e custos de menor raio de retorno. Estamos preocupados em obter ganhos rapidamente, minimizando também custos que possam retornar em curto espaço de tempo.
Este é o mundo material com suas próprias complexidades, tão grandes quanto a própria mente e suas elucubrações. No mundo de Yetzirah, lidamos com o tesouro interno, ou, como vimos anteriormente, com o nosso potencial de nos transformarmos em sustento. Essa dimensão se expressa dessa forma no tempo e na oportunidade a partir do somatório do nosso passado emocional. O raio da órbita de retorno é maior neste caso, porém ainda bastante perceptível aos sentimentos e, em certa medida, à mente também. Tem a ver com certas expressões como aquele sujeito, tudo que toca vira ouro. No mundo da Briá, participa do nosso sustento o mérito, Zerut, acúmulo dos méritos da herança da vida dos nossos antepassados. O conceito de Zerut demanda uma definição mais específica. A noção de sustento pressupõe múltiplas nuances e grande complexidade. Pode-se obter sustento escrevendo-se livros, por exemplo. Porém, não é possível se alimentar, se abrigar ou se medicar com livros. No mercado, tornou-se possível o sustento pelo ensino, pelo lazer, pelo serviço, pela intermediação e outras tantas formas que na natureza são desconhecidas. Nem mesmo a simbiose da natureza ou a troca ecológica entre as espécies se aproximam do sentido humano de mercado. Na natureza, existem apenas formas de colaboração no nível do sustento vital. No mercado, porém, encontramos isto no nível emocional e mental. Portanto, hoje, quando nos sustentamos de alguma maneira, devemos isto a uma intrincada e irresgatável sucessão de méritos. Da mesma forma que não poderia estar hoje comendo e respirando se meus antepassados não tivessem se alimentado ou mantido relações sexuais, também outra infinidade de fatores menos objetivos foram responsáveis pela realidade em que vivemos. Por exemplo, quando alguém passa seu tempo escrevendo um livro, há um mérito embutido nesse ato da mesma forma que há mérito no ato de outra pessoa que passa esse mesmo tempo trocando fraldas. Ambos os casos estabelecem relações com o mercado que nos tornaram e continuam nos tornando possíveis. Nossos antepassados, dessa maneira, codificaram méritos e os colocaram no mercado. Estas influências mérito são como um karma positivo que nos permite estar existindo. Há muita força nessa dimensão e percebemos isto quando a evocamos. Nas orações judaicas mais importantes, Amidá, quando assumimos a postura de estar diante da divindade, pedimos sempre que sejamos identificados como descendentes dos patriarcas e matriarcas e de seus méritos. O que realizam no passado ciclos de órbitas muito extensas, de alguma forma está codificado em quem somos e na maneira com que nos comportamos no mercado. Estes méritos são o alicerce maior de nossa espécie e de onde retiramos tanto o nosso sustento como os nossos direitos, os méritos, como parte do mercado. Devido à sua forma, Zerut só é percebido nos níveis subjetivos e coletivos, sob forma de herança cultural. Porém, a compreensão da forma pela qual as intenções individuais e nossa própria interferência no passado, vidas pregressas, influenciam o nosso sustento concreto no dia a dia é algo difícil de vislumbrar. As emoções apreendem um pouco desta realidade, enquanto o espírito precisa obliterar estas mesmas emoções e demandar silêncio da mente para possibilitar essa percepção. No universo de Atzilut, encontramos o fazer por fazer, destituído da expectativa de qualquer ganho. Isto nos é secreto, facultado ao que não é diferenciado, ao que experimenta a unicidade e se conhece apenas como conectado ao divino, como sendo uma manifestação de suas próprias emanações. Esta é a dimensão espiritual, cuja percepção é fugidia. Nela pescamos sem redes.
quando quase conseguimos perceber, algo nos escapa. Não posso ou não quero. Digressão sobre o incompreensível. É um subtítulo. É impossível entender o sustento sem compreender as intrincadas relações com o processo da vida. Todo rico ou todo aquele em sustento reconhece níveis muito sutis de relação de troca com o mercado da vida. Daí, ouvirmos em relação ao sustento a constante preocupação com a sorte, com a sensação de que algo está do nosso lado ou contra nós. Mesmo os prisioneiros das dimensões mais concretas, no que tange ao sustento, aqueles que, totalmente racionais e destituídos de fé, percebem em sua experiência diária atuações de forças estranhas que participam ativamente do processo de sustento. Mais adiante voltaremos a isso. Aqui nos cabe abordar o inefável e áreas do mistério para que possamos tratar do sustento em todos os seus níveis. Um dos confrontos mais pujantes no debate sobre o incompreensível ocorreu há um pouco mais de 2 séculos. O Baal Shem Tov, também chamado de Best, uma das figuras mais importantes do moderno renascimento espiritual judaico, foi procurado por um rabino de outra linha menos esotérica, Mitnaged, que pretendia estudar seus ensinamentos sobre a intuição e o mistério. Isso propiciou um encontro clássico não apenas entre 2 escolas, mas também entre 2 tendências que dividem os seres humanos. Os que percebem a vida como impregnada do próprio mistério e aqueles que, apesar de reconhecerem mistério e grandeza na vida, não o percebem manifesto nas experiências rotineiras de realidade. As diferenças entre os seres humanos estão sempre na gradação e na magnitude de percepções e de crenças muito semelhantes. Isto permite a distinção entre os racionais, concretos, e os intuitivos, abstratos, entre os que enfatizam os aspectos caóticos desse universo e aqueles que ficam cativados por seus aspectos de ordem, ou entre aqueles que expressam sua crença em termos do mistério de Deus e os que percebem menos presença ou interferência do inexplicável em suas vidas. O encontro do Baal Shem Tov com esse rabino apresentou um debate dessas 2 tendências, mesmo dentro do universo religioso. O relato desse encontro, apesar de se desenrolar na linguagem específica da tradição judaica, possui um caráter tão universal que poderia ser traduzido de maneira a expressar qualquer confronto dentro de outra tradição ou sistema de percepção e pensamento. O final deste embate se dá num pequeno incidente que reflete a experiência pessoal e como esta se traduz nas percepções de um indivíduo. O Baal Shem Tov apresenta sua visão recorrendo a uma história do Talmud, no Tratado de Berahot 54b, que relata o seguinte: Rabbi Akiva viajava com um jumento, um galo e um lampião durante a noite e tentou alojar-se numa hospedaria de certo vilarejo. O dono da hospedaria não quis acolhê-lo, fazendo com que Rabbi Akiva se dirigisse a um bosque próximo, onde montou um pequeno acampamento. Durante a noite, seu jumento foi devorado por um leão e Rabbi Akiva nem se abalou. E pensou: talvez tenha sido melhor assim. Pouco mais tarde, seu galo foi atacado por uma pantera e uma forte brisa acabou por apagar seu lampião. Rabbi Akiva não se perturbou. Talvez tenha sido melhor assim. Na manhã seguinte, ao voltar para o vilarejo, ficou sabendo que este havia sido atacado durante a noite por um bando de assaltantes que saquearam o local, deixando vários mortos atrás de si. Percebeu então que, se o jumento e o galo não tivessem sido devorados e o lampião apagado, teriam revelado com seu ruído e luminosidade sua posição. De fato, havia sido melhor assim. Para o Baal Shem Tov, este era um exemplo de uma ordenação que apenas aparenta ser fruto do acaso ou do azar.
Não satisfeito, Baal Shem Tov instituiu em apresentar seu ponto de vista por meio de outro exemplo. Contou sobre um vizinho que certa vez se desesperou no meio da noite com uma picada de um mosquito. Ao levantar-se, reparou que de sua lareira haviam caído brasas no chão. Buscou então um balde d'água para apagar o que poderia transformar-se num incêndio. E nesse mesmo instante o teto caiu sobre sua cama e ruiu. Estivesse-lhe dormindo, certamente teria sido atingido. Na opinião do Baal Shem Tov, essas ocorrências e outras tantas experiências que vivenciamos na rotina apontam para níveis de interferência que estão para além do acaso, do livre-arbítrio e do instinto. Já o rabino de outra escola, que buscava conhecer o pensamento do Baal Shem Tov, encontrava muita dificuldade em aceitar tais colocações, julgando-as superficiais e supersticiosas. Mais que isso, o rabino considerava perigoso abrir as portas do incompreensível de forma tão leviana. Não se contendo mais, disse o Baal Shem Tov, não consigo acreditar que as coisas possam ser assim. Estava resgatada uma controvérsia milenar, e assim teria permanecido como mais uma vã tentativa de criar pontes entre essas duas percepções, não fosse a resposta do Baal Shem Tov. Você não pode acreditar. Não, você não quer acreditar. Você não quer acreditar. De imediato, o rabino não prestou muita atenção no que ele dizia, o outro rabino, e partiu. Cavalgou de volta à sua casa, passando por uma floresta, quando já escurecia. Em meio ao medo da noite que se aproximava, cruzou com um camponês que tentava de todas as formas erguer sua carroça, que tombava. Em desespero por não dar conta da tarefa sozinho, o camponês acenou para o rabino, pedindo ajuda. E o rabino, talvez pelo adiantado da hora, ou por algum temor dada a situação, respondeu impulsivamente: sinto muito, não posso. Ao que o camponês retrucou: não pode não, você não quer. Quando o rabino escutou essas palavras, de imediato lembrou-se da mesma afirmação do Baal Shem Tov. Arrependido, não apenas ajudou o camponês, como retornou ao Baal Shem Tov e, daquele momento em diante, sua atitude mudou por completo, tornando-se um dos seus maiores seguidores. A dificuldade no que tange ao incompreensível, ao que demanda de nós crença, não está em podermos ou não aceitar, mas em querermos ou não aceitar. Não há linguagem ou raciocínio que possa explicar as teses defendidas pelo Baal Shem Tov. Somente se chega a tal compreensão pela própria experiência. A vida nos permite gradativamente perceber que nossos problemas estão mais na esfera do querer do que na do poder. Não queremos aceitar que nossos atos tenham consequências e reverberações que vão além de nossa consciência e capacidade de controlá-los. Não queremos aceitar que nossas portas não nos atribuem controle sobre o que possa existir ou penetrar em nossos espaços. Não queremos ver que nossas necessidades transcendem aquilo que pode ser adquirido e que nossas certezas e suposições não passam de mera ilusão. O Baal Shem Tov, em sua sapiência e com sua ampla visão, percebe que o melhor argumento é o tempo e a experiência em que os fragmentos dos quebra-cabeças fazem sentido. O sustento e a riqueza são caminhos muito importantes para a percepção dessas dimensões e realidade. Quem batalha por seu sustento sabe, há nele algo de estranho e milagroso. No mercado, nestas trocas de dinheiro real, há muito espaço para descobertas e revelações. Afinal, já sabia o Baal Shem Tov que estas trocas são, em sua essência, relações com o mundo, onde o experimentamos. Nessa relação há o potencial de ensinar aquilo que as palavras e os pensamentos não permitem expressar. É apenas dessa maneira que desmascaramos nossas pretensas incapacidades e expomos nossa verdadeira dificuldade em querer. Por que eu não tenho? Digressão sobre um paradoxo humano. Esse é um outro subtítulo. No confronto com outro rabino, Baal Shem Tov isola uma espécie de antídoto contra a perplexidade que nos causa
a constatação de situações de justos com uma vida ruim e perversos com uma vida boa. Desde o início da consciência humana, a questão da justiça e da ordem angustia o ser humano. O antídoto está em reconhecermos que as realidades desastrosas do momento podem muito bem representar etapas de um processo maior de ordenação. O antídoto é, portanto, nunca se permitir valer-se apenas de um retrato, o instantâneo da realidade. É somente em meio a uma realidade dinâmica que podemos perceber e avaliar situações. Este antídoto inclui, com certeza, uma dosagem de fé e de compreensão dos ciclos de raios mais extensos. No entanto, há um perigo ainda maior do que perceber a injustiça em nossas experiências diárias, que é a expectativa de que o único antídoto a esta constatação vigore por meio da própria justiça, ou de algo como justo com uma vida boa, perverso com uma vida má. Quais são as situações em que temos o direito de justiça por merecimento? E quando temos o direito de perceber que algo nos chega por mérito? Como pode o Rabbi Akiva, na história anteriormente relatada, agradecer por todos os sinais ou coincidências que o levaram a sentir-se resguardado por uma força maior, uma supervisão celeste? De que maneira pode uma pessoa rica fazer uma leitura de sua riqueza como sendo merecida? Há um terrível perigo nisso tudo. Certa vez, ao terminar uma cerimônia de enterro, num dia chuvoso, no momento em que prestava minhas condolências à viúva, ela disse: Rabino, até Duz está chorando. Sua alusão à chuva logo encontrou uma contrapartida. Alguém ao meu lado sussurrou: quer dizer que quando morre alguém e o dia é de sol, Duz está rindo? O mesmo explica Elie Wiesel com relação aos sobreviventes do Holocausto nazista. Se alguém que se salvou atribui isto à participação divina, ao fato de que Deus olhou por ele, terá de suportar o peso da coerência de afirmar que Deus não olhou por todos os que perderam a vida. Ou seja, o ponto de vista grego de que sorte é quando a flecha atinge o outro, aprofunda e revigora a percepção de justo com uma vida ruim, perverso com uma vida boa. Com este tipo de visão, a vida se torna mais cruel e caótica. A fé ataca a fé, como uma doença espiritual autoimune, e se desvela seu pior inimigo. Passa a ser instrumento de autoglorificação. Portanto, cada pobre que se acha justo e que amarga o sofrimento da miséria, e cada rico que se acha justo e se regozija da abastança, aumenta os níveis de percepção de caos do mundo. Ampliar estes níveis é sabotar a estabilidade do mercado. Basta também enfatizar apenas um destes aspectos para que haja dois tipos de distorção. Pobre achar-se tão justo ou que sua pobreza seja expressão do destino, acarretando assim manipulações como as exercidas por certas ideologias religiosas em alguns momentos da história. E 2. Rico achar-se tão justo ou que sua riqueza seja expressão do destino, acirrando assim reações mais radicais, como a de certas ideologias do comunismo. Na verdade, há um paradoxo nisso tudo. Quanto mais percebemos o mundo como Baal Shem Tov nos recomenda, considerando que a manifestação divina está constantemente presente em tudo, mais podemos entender esse mundo como caótico. O pobre deve entender-se pobre porque assim é que é, e não por mero acaso. E o rico deve perceber-se rico também como um processo além do acaso. Ao mesmo tempo, se não percebemos a presença desta manifestação, nos tornamos materialistas e elevamos o acaso e o oportunismo à regência final do mercado. Com isso, também tornamos o universo mais caótico. Então, o que fazer? Ao olho, a experiência nu, não vamos conseguir sair deste paradoxo. Quanto mais fé, menos fé.
E fé, como vimos, é elemento essencial para qualquer mercado. Porém, o Baal Shem Tov não estava se referindo a uma fé que tem como objetivo entender por que o mundo é justo ou injusto. Ele se referia a uma fé que busca entender na experiência profunda para que serve o justo e o injusto das situações que vivenciamos. Qual o sentido de cada instantâneo, justo ou injusto, da realidade no desenrolar das caminhadas individuais e coletivas? É este sentido que permite cada pessoa saber quando sua experiência é fruto de uma intervenção ou quando é mero acaso. A capacidade de filtrar e de dar autenticidade a alguns fenômenos e não a outros deixa de ser uma patologia ou uma irracionalidade, tornando-se o exato local onde céus e terra se beijam, onde a alma toca o corpo. É esta experiência íntima que faz a viúva entender a chuva como um choro, enquanto o sobrevivente rejeita sua experiência como circunstancial. O próprio Baal Shem Tov lembra que são os nossos olhos e ouvidos que devem ser treinados a enxergar a realidade à nossa volta, como o Midrash nos alerta, Gênesis Raba 10. Temos de ser capazes de visualizar o sutil, de ver os anjos enquanto influenciam o crescimento de cada lâmina de grama no chão. Temos que vê-los quando se postam ao seu lado e o incentivam. Cresce, cresce. Enquanto não conseguimos perceber essa dimensão de ordem, enquanto não mergulharmos mais profundamente na sutileza das situações em que nos encontramos, continuaremos presas fáceis do paradoxo e, portanto, imobilizados. Nossas percepções devem ser confrontadas com a acuidade de quem percebe no crescimento das plantas e de tudo energias que ao seu lado o incentivam. Ser visto com esses olhos, então, justo e perverso talvez tenham significados diferentes, assim como uma vida boa ou ruim. Com certeza, o mercado se fez e se faz em todas as suas imperfeições, com grande influência desses olhos. Assim sendo, as perguntas por que não tenho e por que eu tenho encontram respostas na distribuição de nossos potenciais pelos diversos mundos do sustento. No entanto, é importante perceber que ter não é uma medida absolutamente positiva e que o fato de ter pode representar perdas muito sérias em outras dimensões de sustento. Ter pode anular ou desgastar méritos ou tesouros. Podemos, assim, consumir muito da nossa herança pessoal e ancestral em codificações materiais a custos bastante elevados. Nem sempre aquele que tem, tem. Nem sempre aquele que não tem, não tem. Porém, aquele que realmente tem, este é abençoado. Exploraremos formas de aquisição de riqueza que se distribuem pelos diversos planos de sustento, sem necessariamente expressarem-se no mundo concreto e material da ACA. E aqui a gente encerra o 3º capítulo. No próximo vídeo, a gente vai para o 4º capítulo e eu já vou deixar o nome dele aqui para vocês. Riqueza pelo que não se tem. Gente, tá legal demais, não tá? Tá muito legal essa leitura. Muito obrigada. Obrigada pela audiência de vocês. Obrigada por estarem aqui comigo, acompanhando essa leitura. Obrigada por estarem aqui nesse projeto que eu tô muito feliz de estar fazendo. Eu falo isso toda hora, mas eu tô feliz mesmo, gente. Então, curte aqui, ativa o sininho, tudo aquilo que a gente faz no YouTube, tudo aquilo que a gente sempre pede para vocês. Curte o canal, curte o vídeo, assina o canal, não é curte o canal, é assina o canal. E até o próximo vídeo. Um beijo, boa semana, bom final de semana para quem está assistindo esse vídeo já no final de semana. Beijo, tchau!